Olá, pessoas! Você está no Pod Doutoras, um podcast para batermos um papo informal sobre os direitos da mulher. E permaneça até o final para nos ouvir, porque o tema de hoje é a adoção. Você sabia que adotar é um ato de amor? Eu sou Marina Sanches e estou aqui com as minhas parceiras de sempre, Karen Machado e Hanna Guimarães, para falarmos um pouquinho, pincelarmos, né, darmos esse pontapé inicial sobre o tema tão lindo, porque o direito nem sempre é coisa ruim, né, gente? Às vezes a gente fala coisa ruim a beça aqui, mas direito também tem coisa boa, tem paternidade socioafetiva, a gente tem a adoção, que vai ser o tema de hoje. Então, se você tem interesse em saber mais sobre esse tema, se você conhece pessoas que têm esse interesse, já compartilhe, já curtam, já engajam aqui, nos sigam nas redes sociais, que é o @poddoutoras pro Instagram, e no TikTok, @pod.doutoras, tá bom? Vamos lá. A adoção, né, é um ato, como eu falei, um ato de amor. E esse ato de amor, ele tem alguns requisitos, né? Como tudo na vida, tem uma burocraciazinha que a gente precisa falar. Adoção é burocrático. Se tratando de Brasil... Exato. Sempre tem uma burocracia. Então, tem uma burocraciazinha que a gente vai falar aqui, mas principalmente eu acho que trazendo casos, assim, que eu já me lembrei vários aqui, e a gente conversou também sobre, mas a adoção, então, é você adotar uma criança, né? Seja um bebê, seja uma criança ou seja um adolescente, como se filho fosse. Pode ser maior de idade também, né? Mas é como se filho fosse, não. Como filho de fato. E não como a galera fala, como se filho fosse, ou filho adotivo. Acho que essa é a principal questão. Hoje, Brasil 2024, a gente fala de reconhecimento desse processo de adoção e tem um status similar, tal como o vínculo biológico. Então, igual, né? Igual, similar, igual. Então, os direitos são os mesmos. Os direitos são os mesmos, os deveres também com essa pessoa em formação, né? Seja criança, seja um bebê. Então, quando a gente fala de direitos, por exemplo, se você adotou e tem lá o reconhecimento dessa filiação, o seu filho vai ter todos os direitos ligados à herança e você vai ter vários deveres, né? O dever de educar, assistir, né? Não só assistência financeira, mas assistência emocional também, de cuidados. Então, tem todos esses deveres e também direitos. E quando eu falo que é ato de amor, né? É um slogan, para quem não sabe, né? Eu estagiei bastante tempo na vara da infância e da juventude. Alô, Madureira, foi Fórum de Madureira, Rio de Janeiro, então gosto muito. E tinha esse slogan, adotar é um ato de amor. Porque não tem, assim, sinceramente, é muito belo você entender que você está dedicando o seu tempo, a sua energia, reconhecendo esse serzinho, né, pensando num bebê ou numa criança, para cuidar, né, para ter ali essa responsabilidade, mas também esse amor, que nada mais do que isso. Então, esse é o grande conceito sobre a adoção, e tem alguns, como eu falei, né, algumas burocraciazinhas que a gente vai falar aqui, tá? Primeiro que você, enquanto pessoa, o que você precisa ter para você adotar, né, para você iniciar esse processo, que o nome já diz, né? É um processo, gente. Tem várias etapas que a gente vai falar aqui. Então, primeiro é que você tem que ser legalmente capaz, acima de 18 anos, né? Você tem que ter... E a capacidade civil plena. O que significa? Você não pode ser interditado ou coisa e tal, então você precisa tá ali no exercício das suas aptidões mentais. Um outro requisito que tá lá no Estatuto da Criança e do Adolescente é que você tem que ter uma diferença de idade, no mínimo, de 16 anos. Vocês sabiam dessa? Sim, sim. Que assim, não pode ser... por exemplo, você tem 18 anos, vamos supor, né? No menor caso, tem 18 anos, você quer adotar um adolescente de 17? Não tem como. Não tem como, tem que ter essa diferença. Eu acho que entendendo essa questão da maturidade emocional, né? De você estar realmente convicto, né? De que esses 16 anos de diferença, que são mínimo, né? Uma idade mínima, que vai conseguir estabelecer essa maturidade, né? De você criar um outro ser humano. A gente tá falando de um vínculo definitivo. Então,
tem esse requisito e não tem problema se você é casado, se você é solteire, você não precisa, não tem nada a ver com essa questão do Estado Civil, gente. Se você quiser, você pode estar casado, mas se for uma questão sua, enquanto pessoa, eu já vi casos assim, tem até amigas, vou chamar depois vocês para encaminhar esse episódio pra vocês verem, que são solteiras, né, no Estado Civil, mas elas têm essa vontade e, infelizmente, não encontraram nenhum homem que queiram procriar. Às vezes, melhor adotar. Então, às vezes é melhor adotar. Sim, não, e às vezes não quer também ter uma relação com homem nenhum, mas quer cuidar de uma criança, Sim, né? Ser mãe. Tem esse link, exatamente. E algumas vezes também não pode engravidar, né? Sim. Ou ela, ou o parceiro não tem essa possibilidade, enfim. Então, realmente é um ato de amor, é você se dedicar a uma outra pessoa, né? E tirar também do abrigo, enfim, tirar dessa condição de não ter família, né? Porque é entregar para uma família substituta. Mas eu acho importante a gente falar que, embora no início seja, assim, um ato de amor, depois vira uma obrigação. Então, é importante que, assim, se vai ser um casal, vocês estão lá, casaram, estão nesse sonho de adotar, né? Querem lá adoção e tudo mais, é importante entender que o dia que essa relação acabar, essa obrigação, ela vai continuar. Exatamente. E que por mais que tenha sido inicialmente um ato de amor, essa obrigação, ela vai continuar. E com pagamento de pensão. Isso, exatamente. Com prestação de alimentos, tudo mais. Com guarda definida, Exato, tudo. Guarda, regime de convivência. E outro ponto que eu gosto muito de falar, né, é que não existe filho adotivo, gente. É filho e acabou. Porque eu não viro e falo, o Arthur, meu filho biológico. Exatamente. Meu filho biológico. Não, gente, não tem essa distinção. Filho é filho e acabou. Então, até o período, né, pra herança, pra pensão, é filho e acabou. É só o processo de adoção o dever de mútua assistência também, então esse filho... Exato. Quando, né, vai cuidar de você na velhice, ele vai continuar sendo seu filho. Exato. Então, não tem essa distinção, muito embora exista ainda um preconceito, né? O senso comum traz essa carga, né? Nossa, você vai adotar essa criança cheia de questões de outras famílias. Exato. Eu já ouvi cada besteira de tipo, vai trazer a carga da outra família. Irmão, para com isso. Que carga. Mas é isso. Importante a gente sempre bater nessa tecla que é filho. Filho, é filha. Ponto. E acabou. Ponto final. Não, nossa, porque tá lá. Às vezes você abre uma petição, né? De inventário. Uhum. Porque o filho adotivo. Nossa. Não existe isso. Processo de adoção foi concluído, é filho. Acabou. Exatamente. Você tem lá a sentença definitiva reconhecendo a filiação. Acho que isso eu tinha deixado pro final, mas como a gente é ansiosa, tudo bem, vamos falar. Essa sentença definitiva, ela reconhece a filiação e ela altera o registro civil dessa criança, desse bebê, desse adolescente, para sempre. E não fica constando ali a família anterior, né? A família biológica. Não fica. Exato. É claro que toda criança, todo adolescente, enfim, toda pessoa tem o direito à verdade biológica. Isso tá lá, é um princípio oriundo da nossa Constituição que, quando ela atinge a maioridade, queira saber quem são esses pais, né? Quem são esses pais biológicos, desculpe, ela tem esse direito. Mas para todos os fins ali da burocracia que a gente tá falando aqui um pouquinho, não consta nada, não fica nenhum registro dessa filiação biológica, né? Fica, mesmo, substitui integralmente. Então, muda o sobrenome, se quiser, muda nome também. Então, assim, tem todo esse caráter substitutivo. Depende da idade também, acho que pra mudar o nome, tudo isso vai depender também da criança, né? Mas eu acho importante a gente primeiro contextualizar como é que a criança chega nesse processo de adoção. Isso que a gente fala de adoção, né? A lei civil, ela entende como família substituta, sim, né? Então, ou essa criança, ela é retirada de uma família que não tem condições ou estrutura, e aí, gente, não é lá pegar, não sei, qualquer família e tirar uma criança, isso não existe. Essa criança que tá sofrendo, ela pode ser entregue à adoção voluntariamente. Como a gente falou num outro episódio, então vamos lá, que a gente falou sobre essa questão da entrega voluntária, né? Entrega voluntária. É uma outra opção, além do aborto, que tem os abortos previstos em lei, né? Tem o aborto clandestino, que é o ilegal, mas também tem essa possibilidade de mulheres. Eu acho que a gente falou no episódio sobre maternidade compulsória. Não, então, e é um processo tão criterioso que antes de entregar essa criança à adoção, que às vezes a mulher tá grávida, ela quer entregar essa criança à adoção no parto, antes disso, eles verificam se não tem outra pessoa, se o pai, por exemplo, que a gente não estou falando aqui de um caso de estupro, tá? Porque estuprador não é pai, vou reiterar. Mas eu tô falando e criança não é mãe. No caso de um pai, existe
existe um casal e aí essa mulher não quer ter essa criança, ela quer entregar voluntariamente à adoção. Mas esse pai, ele quer criar essa criança, eles vão procurar para saber se esse pai quer ser pai. Entendeu? Exatamente. Esse é o trabalho da Vara da Infância e Juventude. Eles fazem essa procura. O serviço de assistência social e psicologia tem minha total, assim, admiração, porque elas são aguerridas, elas são vocacionadas, conheço várias, então eu vejo muito essa questão delas fazerem, mais uma vez, a gente sempre fala isso aqui, mas essa atuação coletiva, atuação política, olha que trabalho belo, impecável, de você nesse trabalho tutelar coletivo, os interesses das crianças. justamente para poder ver se essa criança realmente não tem, se o pai de e fato alguém da não família quer. também, né? Quando exato. não é o pai, Não só o pai, alguém mas da tia, família, prima, outras pessoas. avó, Eles sempre, avó, eles sempre tentam Exato, manter no núcleo. No núcleo familiar. E aí, quando entende que não, essa família, ela perde a estrutura familiar. Perdeu a estrutura familiar, não tem como, não tem quem vá cuidar daquela criança. E nem tem ali uma garantia de que aquela criança vai estar saudável, vai estar segura. Então, para isso, essa criança é levada para um abrigo, para que ela possa ser imediatamente colocada numa família substituta. Então, isso pode acontecer logo após o parto, ou essa criança pode ir para um abrigo, que é muito difícil, porque quando é recém-nascido, ela é colocada em família substituta imediatamente. O que é mais comum essas crianças irem para o abrigo são crianças que são encontradas na rua, que não encontram familiar, são crianças filhas de dependentes químicos que não têm nenhuma estrutura, ou que os órfãos mesmo, não tem pai, não tem mãe, não tem família. E aí essas crianças, né, é que dependendo da idade, é que a gente vê um grande problema hoje, né, nas varas de infância e juventude, porque são essas crianças que ficam muito mais tempo porque o bebê, por isso você falou, o bebê normalmente vai logo pra família substituta, porque a fila da adoção é pra bebê, né? Exato. A maioria quer bebê, porque quer começar a cuidar desde os primeiros anos de vida. Ou criança branca com os olhinhos claros, loirinha, entendeu? E não pequena, é essa. E criança pequena. E não é a realidade, se eu não me engano, assim, posso estar enganada. Mas os dados são de crianças até 2 anos, são as que mais são adotadas. Depois disso, já não tem mais tanta procura, assim. Mais uma vez, o viés de raça. De raça. E convenhamos, criança branca, muito dificilmente é largada para adoção. Claro. Sim. A questão, mais uma vez, essas nuances interseccionais. Se são as envolvendo pessoas... raça, envolvendo classe econômica, classe social, né? Então, assim... Se são as pessoas pretas mais vulnerabilizadas, as crianças pretas vão estar em maior número nos abrigos para serem adotadas. E vão ter dificuldade de serem adotadas, né? Então, fica aí até completar 18 anos de idade. Completam 18 anos de idade, gente... Mercado de trabalho se vira. Mercado de trabalho. E assim, enquanto tá lá, vai estudar, vai ter alimentação, vai ter tudo isso, mas a estrutura emocional, não é um lar, né? Não é um lar, né? Não é uma família, assim. Claro, a gente não conhece a realidade de todos os abrigos, mas a gente sabe que é completamente diferente. Mas eu também acho que é um processo muito burocrático. O que? De adotar? Vamos seguir, então? Falando sobre o passo a passo. Vamos. Como é que é o passo a passo? Quero adotar, o que eu faço? Então, o perfil, você primeiro tem que olhar pra dentro de si. Se é isso que você quer de fato, falando um pouquinho da questão terapêutica, procure uma terapia pra ver se é algo que você quer, se é o seu objetivo, ou se você tá fazendo isso porque alguém tá falando, porque o fulaninho famoso fez. Não é assim não, a gente tá falando de um negócio definitivo, sabe? Eu vejo uns casos assim de, a pessoa que quis devolver pro abrigo. Nossa. Até que ponto isso pode ou não? Então, não é pet, não. Muito embora eu seja totalmente contra devolver o pet também. Sim, abandonar assim a Deus dará, né? Então, gente, assim, pelo amor... vai adotar criança ou vai adotar pet, pelo amor de Deus, pensa bem antes. Nossa, sim, então é esse triste. processo de você olhar pra dentro de si pra ver se é o que você quer. E aí você precisa ter esse perfil de ser maior de idade, né? Ter essa diferença de 16 anos. Você também... Independentemente de ser casado ou solteiro, então isso aí é um fato que você não precisa, né, se preocupar. E independe também a questão da orientação sexual, do gênero, da identidade de gênero. Então, se você é uma mulher lésbica, você é um casal, né, de mulheres, querem adotar? Pode, não tem problema, não tem essa questão. Basta aí ter... capacidade civil plena, etc. Inclusive, recentemente, o CNJ lançou uma resolução, né? Falando sobre isso. De que não pode ter essa discriminação
Sempre a gente precisa de uma resolução atrás em cima da lei, ou uma nova lei, alguém pra falar o óbvio, né? Falar o óbvio. Porque tem muita gente aí violando esses preceitos, e aí o CNJ teve que aprovar aí, final de 2023, essa resolução que proíbe magistrados de negarem a autorização para adoção, usando como justificativa critérios como orientação sexual e identidade de gênero dos adotantes. Então, assim, 2023, né, gente? Pra você ver. Pra você ver, a gente tem que falar o óbvio. Então, temos essa resolução, que, claro, não tem força de lei, mas é uma resolução. Então, Não, e eu fico pensando, o Vossa Excelência, sentado na frente do computador e pensando assim, não vou deixar adotar, porque é gay. Fundamento legal, vozes da minha cabeça. Não, e se eu sou secretária de excelência, tudo bom? Vamos conversar o fundamento legal é o preconceito. Falar aqui o negócio aqui, você sabe que não tem esse negócio lá na lei não, né? Assim, tipo, pode adotar, né? Exatamente. Não, vocês viram, assim, senão eu ia falar um outro Dá pra botar uma portas do fundo só com causos da justiça. Judiciário. Ou você sabe que isso não tem na lei não, né? Não, e tudo bom, o CNJ já falou ali que não pode, né? Então só pra, né? Só pra lembrar aqui, né? Só pra refrescar a memória. Isso vai ser objeto, assim, vai subir e vai voltar, hein? Exatamente. Com decisão reformada. Só pra te contar. Pois é. Então, primeira coisa, olhar pra dentro de si, ver se você preenche esses requisitos. E aí, procure a vara da infância, que você vai ser informado. Ou assista esse episódio até o final, que a gente vai falar tudo ponto a ponto. E também na nossa parte 2, que a gente já quer trazer um profissional que fale sobre adoção, pra dar mais essa robustez no que a gente tá falando. Então, como é o primeiro passo é ver se você tem um perfil, o segundo passo é juntar a documentação, né? Então, identidade, não sei o que, comprovante de residência, e ir lá dar entrada, ou através de advogado, a gente também consegue fazer isso, no processo de habilitação. Primeira coisa, você passa por esse processo de habilitação, igual a habilitação para casar, que o juiz lá do registro civil tem que olhar toda a documentação, ver se você preenche os critérios legais. É a mesma coisa aqui. O juiz vai olhar toda a documentação, vai ver se você preenche os critérios legais. Você vai ter que fazer cursos no plural, porque não é EAD não, tem que ir lá, tem que ir lá fazer curso com a equipe técnica, né, da vara da infância. Você passa por entrevistas, mais uma vez, com o setor de psicologia e o setor de assistência social. E aí, sim, estando aí, documentação, mais essa parte do curso, né, da entrevista, o juiz vai analisar e vai dar uma decisão. Se vai deferir a sua habilitação como possível adotante ou não. E aí, se cai em exigência, enfim, cai nessa parte de você entrar com recurso, é nosso trabalho, burocrática. Né? A burocracia do nosso judiciário. Mas é importante a gente falar assistência social, psicologia, pra ver se tá apta emocionalmente pra ter uma criança, né? A gente vai passar por isso já na gravidez também, né? Hoje a gente tá em discursinho de planejamento familiar, né? De clínicas da família para as mulheres gestantes, né? Que devia contar obrigatoriamente com a presença dos homens, infelizmente não tem. Mas... Elas fizeram sozinha, né? Exato, mas assim, é importante esses cursinhos são realmente para ver se a pessoa tem uma estrutura, um ambiente próprio para receber uma criança e, né, saúde financeira e emocional para isso. Exatamente. A gente tá falando de um outro desenho. Né? Gente, não é um pet, como você falou. Se bem que pet também, né? Se bem que pet, para mim, também tinha que ter o mesmo critério. Luísa Mel. Então, aí depois desse, estando habilitado, melhor dos cenários, foi habilitado, decisão deferindo. Você preenche o formulário, aquilo que Karen estava falando. O formulário com perfil de criança que você almeja. Também você preenche junto com a profissional, em alguns, né? Claro que vai variar cada vara, cada profissional, mas na grande parte das vezes você preenche junto ali com a profissional para ver se você está preenchendo, trazendo esse estereótipo, essa carga do racismo estrutural, ou se é algo que, enfim, de fato você quer. Então, esse perfil que a gente falou. O perfil, a grande maioria das pessoas coloca um perfil de uma criança branca, uma criança até 2 anos, uma criança assim, assado, que não tenha irmãos, doença, que não tenha doença. Não seja portador, né, de nenhuma deficiência. De deficiência, exatamente. E aí, esse perfil vai variar, porque se você colocar um perfil mais aberto, digamos assim, que qualquer uma, independentemente da idade, pode ser... provavelmente você vai ficar menos tempo na fila da adoção, porque vão ter mais crianças disponíveis. Mais opções, né?
como se fosse, né? Enfim. E se você colocar preencher um perfil mais restritivo, você vai ficar muito mais tempo. Você vai ficar 2, 3, 4 anos na Ou você fila. escolhe uma criança real, ou você escolhe uma boneca da estrela. Mas aí eu acho, a minha sugestão é realmente uma boneca da estrela. Você vai lá no shopping e compra. Mais fácil. Pronto, resolvido. Pode comprar uma baby born na internet, dá na mesma. Sério, agora você vai chegar lá e você vai encontrar uma criança real, que às vezes, né? Tem uma história de vida difícil, como você falou. Que veio de uma família anterior que tem uma história muito difícil, muito delicada. Então é importante a gente entender que a gente está falando de ser humano, de uma pessoa. Então é importante a gente se ater a isso. E esse perfil é muito complicado, né? Você colocar esse perfil, assim, porque... Esse formulário, né? Eu acho muito pesado. Qual é a criança que você sonha? Eu vou ser bem honesta pra vocês. Eu não teria critério, né? Lá em casa a gente fala sobre adoção, porque assim, Iago quer continuar tendo filhos. É louca! Eu não quero. Esse casal é muito louco, cara. A gente adora criança, né? E aí a gente conversa muito sobre isso. Já está, cancelei. Cancelei. A gente já tá estudando aí a possibilidade de vasectomia. Oba! Cancelamos, assim, porque eu detesto ficar grávida. Mas a gente Eu e Marina também, a gente tava falando isso, né? Não, a gravidez não foi menos pior, o problema é quando a criança nasce. Nossa, mas eu detestei também, gente. Eu odiava estar grávida, eu odiava. Detesto me sentir limitada. Então, assim, a gente sempre conversou, e assim, eu tenho 2 meninos, né, biologicamente meninos. E a gente sempre quis, né, meu companheiro sempre quis uma menina. Então, ele sempre falou... Você é filhinha de papai, né? Meu único critério é que fosse uma menina. A idade! Não tô nem aí. Não, ele ainda fala uma criança preta, eu ia ficar mais feliz ainda. Mas assim, não tem muito critério, né, gente? Não tem. É porque ele diz que filhas meninas são mais agarradas com os pais, né? Mas acho que isso é verdade, cara. Amiga, não sei. Fonte empírica. Matheus, meu filho mais novo, não deixa ele respirar. Eu falei, você tem certeza? Vão ter 2, um em cada perna. Mas eu confesso que a primeira palavrinha que eu ensinei ele a falar foi papai, porque eu não aguentava mais o Arthur me chamando de mamãe, entendeu? Então eu falava, papai. Então, assim, mas é isso, assim, a gente não tem muito... A gente conversa muito sobre não ter critérios, assim, pra adoção. Então, a gente visa isso, mas em algum momento em que a gente tenha qualificação para se habilitar. Que é uma estrutura financeira, emocional. Eu acho que eu vou ter emocional, eu acho que emocional ok, mas uma estrutura financeira, uma casa que esteja apta para receber mais uma criança, entendeu? E uma condição financeira para que essa criança tenha tudo que os meus outros 2 filhos têm, que é plano de saúde, escola particular, creche, tudo isso. Então, e não haver essa distinção prática que muitas das vezes a gente vê, né? Uns casos absurdos aí que saem na mídia, essa distinção, né? O filho adotivo é escorraçado e o filho biológico... E pra quê, né? Pra que adota, pra que adota, exatamente. Então a gente conversa muito sobre isso, mas num critério assim, como vai ser essa criança? Isso tem muito a ver também com acima essa coisa de 2 anos de preferência, que eu já quero, eu não quero desfraudar. Desfraudar nem fazer introdução alimentar. Nessa fase, tá difícil esse desfraude, gente. Eu tô vivendo isso de boa, porque meu filho simplesmente vai pro banheiro, vai o irmão faz um filho, amiga. Deus me livre, tô fora. Prefiro ele continuar sujando ele vai pro banheiro ver o irmão fazendo xixi, agora ele vai junto com a fralda lá e sinaliza que ele já fez. Meu sonho. Caramba. Mas, enfim, o que eu ia falar, tem muito a ver disso também, dessa carga de não querer dizer que é adotado, então a pessoa quer uma criança que se pareça com ela. Só que, gente, nunca vai ser parecido, porque não é filho biológico. Às vezes nem o filho biológico parece, né? Às vezes puxa mais um, puxa mais outro, ou às vezes nenhum dos 2. E aí tem muito isso, formulário, né? De você mas, cara, eu acho isso errado. Eu acho errado. Porque eu acho assim, o amor vai ser igual, sabe? O amor vai ser igual para aquela criança. Então, por que uma característica assim ou assado, né? Isso realmente é só racista. Exato. Excludente. Exato. Excludente mesmo. Então, aí você ficou na fila e vai variar, né? Voltando aqui pros requisitos. Gente, vamos fechar. Se você colocar, né, como a gente está falando, essa ficha mais aberta, você vai ficar menos tempo na fila. Agora, se você botar com critérios muito específicos, você vai ficar muito tempo.
E aí, encontrando a criança, você tá lá na fila e tudo mais, essa criança é colocada provisoriamente, né, no celular, não é algo definitivo, que na hora encontrou a criança já sai a sentença, não é assim, porque é como se fosse um estágio probatório, acho que todo mundo sabe o que é estágio probatório, né, que é esse tempo ali de ver se... É uma guarda que é concedida, uma guarda provisória. Exatamente, é uma guarda provisória, então é o estágio probatório, você fica ali com a criança, pra ver se a criança se adapta a vocês, se você se adapta à criança, como é que vai ser essa dinâmica familiar, a criação de vínculo. Isso, mas importante, hein, pode botar no plano de saúde, pode matricular na escola, não é um tempinho assim, 2 semanas. Passa primeiro por um convívio rápido, né? Uma visitinha, um passeio, uma coisinha assim. E depois passa, vai para um estágio de guarda provisória. E isso tudo é supervisionado pelos profissionais da equipe técnica, mais uma vez, assistência social. Mas é um tempinho mesmo, assim, de 1, 2 anos. Então você vai matricular essa criança na escola, você vai fazer festa de aniversário. E a criança morando junto. Exato, vai dar aquela vivência. Exato. Isso é bom para poder ver se a criança vai se adaptar, se você vai se adaptar e se isso não vai causar prejuízos emocionais para essa criança, que a gente tá falando de uma criança, né? Que tem aí um cérebro imaturo. Exato. Mas aí nesse período que eu chamo, né, de estágio probatório, você pode até então devolver essa criança, apesar de ter várias críticas quanto a isso, né? Porque, imagina, tá um ano morando contigo. Mas se o intuito é realmente ver essa adaptação... Exato. Tem essa possibilidade, de desistir, né, também da maternidade. Tem. Às vezes eu já vi casos da mulher engravidando nesse percurso. Tá com a guarda provisória da criança e acaba ela engravida com o filho biológico. Aí a família, não, vamos priorizar o filho biológico. E aí renega essa criança que tá provisoriamente ali com ela. Mas é engraçado, isso é muito ruim, né? Porque cria pra criança... Gente, não consigo imaginar uma criança morando 1 ano comigo e eu falar, vai embora. Tchau. Nunca mais vou te ver, Não consigo, bem pelo contrário. Não, vou dar meu jeito. Vai ser igual o Júlio, os 3 empregos. Se a Marina deixar o Vitor lá em casa 2 dias, não volta mais pra casa. Esquece. Criança lá, Gabriel, se falou pra casa pernoite. Não, nem ele vai querer voltar mais, que ele já tá assim. Ele chega na creche, tchau, mamãe, tchau. E 2 crianças lá fazendo bagunça, a criança adora. Então, essa parte aí é provisoriamente. E já se encaminhando aí, estando tudo ok, se adaptou, todo mundo, né, já foi reinserido, esse vínculo afetivo foi estabelecido. E aí sim, mais uma vez, sempre sob a supervisão da equipe técnica, e aí sim se encaminha esse processo, que é o processo mesmo de reconhecimento, né, da filiação e também destituição do poder familiar da outra família. Então, eles tramitam em paralelo ali numa ação conjunta ou separada, vai depender do entendimento desse profissional, mas, e aí sim, com a sentença definitiva de reconhecimento dessa filiação, vai se determinar a alteração, a retificação do registro civil dessa criança. Então, vai passar a constar nos assentamentos civis, né, o sobrenome, o nome, né, desse pai, dessa mãe, a filiação, dos avós, agora os avós, né, novos, e tudo anterior é apagado, mais uma vez, não consta, não fica nada lá na certidão constando isso. Então, esse é o grande passo a passo, pincelando aí todas as partes que você precisa seguir, mas, mais uma vez, se informe, né, na vara da infância, cada vara atua de uma... A vara da infância dentro do fórum, porque tem gente que não sabe, né? Dentro do fórum é não infracional. Você vai no mais fórum. Próximo da sua casa, né? Eu acho importante a gente também pontuar aqui, que a gente vai adentrar num outro momento, que eu acho que a gente não vai conseguir falar hoje, mas esse é o processo legal de adoção. Existe o processo ilegal de adoção. Sim. Adoção à brasileira, né? Mas esse processo ilegal de adoção... quando a gente já tem ali uma estrutura familiar, ainda que ilegal, constituída, ele pode se tornar legal em algum momento. Então, porque é o judiciário privilegiando o vínculo afetivo, né? Exato. Então, e mas privilegiando com um processo a criança. judicial. Isso, mas com um processo judicial. Então, não é você pegar lá a criança que a filha da vizinha, né? A vizinha pariu, não tem mais condições de criar, você pegar aquela criança e registrar. Isso é ilegal. Mas tem meios de você regularizar isso, que é importante procurar uma advogada especialista na área, por favor, em adoção. Sim. Pra poder fazer isso direitinho, porque eu já conheço casos de que a criança foi levada pra abrigo,
porque... Justamente por essa adoção ilegal, né? Por essa adoção ilegal e pela falta de capacitação técnica da profissional que assumiu o caso. Então, assim, é importante... É difícil. É importante procurar um profissional capacitado na área, porque é ilegal a adoção brasileira? É ilegal, né? Mas... Existem meios, porque a gente vai priorizar, o judiciário vai priorizar em razão do ECA a criança. E tudo também depende da boa-fé, né? Eu acho que se você demonstrar boa-fé, que você realmente queria cuidar daquela criança, que você não fez isso pra, enfim, se aproveitar financeiramente da criança, ou pra maltratar, ou pra... porque a adoção ilegal, ela entende que você pulou essas etapas que a Marina descreveu aqui. Você não passa por nada disso e você conhece a criança e provavelmente conhece a família da criança. Então isso já vai prejudicar ali porque você vai precisar analisar a família anterior, essa família atual, e aí todo esse processo de habilitação ele terá que ser refeito. Então assim, você pulou todas as etapas da adoção e pegou uma criança que você conhece, foi cuidar dela. Então precisa ser analisado isso individualmente, de preferência por um profissional capacitado. E a questão de regularizar também é essa questão patrimonial, né? Às vezes a criança mora a vida inteira com aquela família, cuidou daquela pessoa na velhice, e aí quando morre não vai ter direito a nada. Né? E aí é importante a gente falar de parentalidade socioafetiva também, né? Sim. Pra falar sobre esse reconhecimento. Mas como esse papo tá muito bom, a gente vai precisar de uma parte 2 e a gente vai precisar que vocês comentem aqui com pessoas que vocês indicam para compor essa mesa aqui de profissionais. E diante disso tudo que a gente falou, olha quanta informação a gente falou aqui, compartilhe. E mais do que isso, entenda, adotar é um ato de amor, mas você precisa e de responsabilidade. De responsabilidade, tá? Fiquem aí pra próxima, né? Já nos siga nas redes sociais. Se inscreva no canal. Deixe seu like, compartilhe. Isso aí. Curta, comenta, compartilha. Pode Doutoras no Instagram e no TikTok, pode.doutoras. Sempre dá @pode.doutoras. Vou tatuar. Bom, até a próxima. Até a próxima.